Vamos com mais uma aula de geometria analítica. Hoje nós estaremos vendo a circunferência e a equação da circunferência. Primeiro, definindo o que é uma circunferência, dado um ponto fixo, que podemos chamar aqui de C, todos os pontos que distam uma distância igual é dada a circunferência. Dados os pontos fixos do plano P, a distância da circunferência é o lugar geométrico dos pontos P. Podemos um ponto P qualquer e toda essa distância entre o centro da reta, o centro da circunferência e esse ponto, que podemos chamar de ponto P, ele tem a mesma distância. Tá ok? Podemos até conferir, por exemplo, nós temos isso igual ao diâmetro. Se eu rodar ele aqui, então ele vai distar a mesma distância. Ó. Se eu pegar um compasso, né, medindo exatamente, então todos os meus pontos estarão na mesma medida. Então isso é a definição de circunferência num plano geométrico, onde os pontos estão à mesma distância de um ponto dado. Tá? Então isso é uma definição simples de circunferência. E como ela é um lugar no espaço, como nós vemos aqui, coloquei um plano cartesiano Y das ordenadas e das abscissas, nós poderemos, então, pelo conhecimento que nós já temos de geometria analítica, definir uma equação dessa reta, equação dessa circunferência. Então, cada circunferência ela tem uma identidade, uma RG chamado a equação. Tá ok? Então nós temos aqui o ponto, vamos chamar esse ponto genérico, esse ponto, o centro, como a letra A, um número qualquer, tá ok? Podemos dar ao centro B no Y e o nosso P nós demos como um ponto X. Pela A, né, vamos dar um ponto Y. Um ponto Y qualquer. Tá ok? Então, sabemos que o centro da circunferência é dado por A e B. E o ponto P é igual a X e Y. Então, a distância do ponto C ao ponto P, que eu posso chamar de R, R quer dizer raio, que é o meu raio, né? Que qualquer ponto que eu pego aqui na extremidade da minha circunferência, ele vai ter a mesma distância em qualquer lugar. Então, essa distância de C, o centro, até o P, é igual ao meu raio. Como nós aprendemos já em geometria analítica a distância de dois pontos, então a distância de dois pontos, lembramos, é igual a raiz de x menos x, 0, ao quadrado, mais y mais y0 ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz. Nós usaremos exatamente essa mesma definição de distância de dois pontos para nós achar o nosso R. Então, o nosso R nós podemos falar que isso
R vai ser igual a raiz. O meu x, que é o meu ponto, que é esse aqui que é o meu x, ó, x e y, é o meu ponto. Aqui eu tenho A e B, que é o meu centro. Então, x menos o meu A, porque aqui é x e y, ao quadrado, mais y menos b, y menos b, ao quadrado, vai ser igual ao meu raio, né? Que vamos ver que é essa distância aqui que eu estou calculando, y menos y ao quadrado, e essa distância. Então podemos, para não deixar em raiz, podemos elevar ao quadrado aqui e elevar ao quadrado aqui. Aí nós teremos então, vamos eliminar essa raiz. Então r ao quadrado, que é o meu raio, vai ser igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Então essa já é a minha equação reduzida da circunferência. Essa é a equação reduzida da circunferência. Eu peguei um P genérico porque qualquer lugar em qualquer que ele está na extremidade dessa circunferência, ela vai ter o mesmo raio. O raio vai ser igual. Tá ok? Então, lembramos, determinando o centro da circunferência e um ponto, eu tenho já a minha equação. Só sabendo o centro, né? Porque o ponto eu pego o genérico x e y. Então vamos lá. Agora, se eu tiver uma circunferência que ela está, o centro dela está na origem dos eixos do plano cartesiano, 0, 0. Então, vamos por um ponto qualquer, um ponto P aqui. Então, nessa circunstância, eu sei que o meu C é igual a 0, 0. 0 no Y, 0 no X, 0, 0. Aqui é 0, 0. Tá? O P eu ponho X e Y, não sei. O P vai dar alguma coisa aqui em X e vai dar alguma coisa aqui em Y. Então, nessa circunstância, como o zero, como a minha fórmula, não é isso? R ao quadrado é igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Como o meu centro é zero, aqui é zero. Então, vai ser só x e y. Então, nessa circunstância, vai ser só x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí está a minha equação da reta, quando a reta tem o centro na origem, centro 0, 0. Né? Ela é só assim, porque ela está no centro. Tá? Seguindo então, vamos dar aqui um exemplo numérico. Então aqui determine a equação reduzida da circunferência de raio R e centro menos 2 e menos 1. Como que eu faço isso? Eu sei que R ao quadrado é igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Se eu sei isto, o raio qual que é? 3. 3 ao quadrado. O x é o x. O centro é meu a. No x é menos. Mas aqui nós temos menos 2. Cuidado aqui, ó. Ao quadrado. Mais y menos b. O b é quanto? É 1. É 1 mesmo, ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9. X menos com menos, mais. Ao quadrado. Mais y menos 1 ao quadrado. Eis aqui a minha equação reduzida
dessa reta que tem raio 3 e o centro menos 2 e 1. Vamos lá para mais um exemplo agora. Agora a equação geral da circunferência. Nós estávamos falando da equação reduzida, que é esta. A equação geral da circunferência é só resolver essa equação que está aqui, usando o nosso conhecimento do binômio, né? Temos um binômio aqui elevado ao quadrado. Quando nós temos um binômio elevado ao quadrado, vai ser quanto então? Ó, aqui, o primeiro ao quadrado, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, menos 2x vezes o a, mais a ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2yb mais b ao quadrado. Eis aqui a nossa equação. Então vamos fazer mais um exemplo aqui. Ó. Represente a circunferência de centro menos 3 e 1 e raio igual a 2, na forma da equação geral. Podemos começar com a equação reduzida, depois a geral. Então lembramos da equação reduzida da reta. Então r ao quadrado é igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Só substituir agora o raio, 2. 2 ao quadrado. X menos 3 ao quadrado. Y menos 1 ao quadrado. Vamos resolver o que está aqui agora. 2 ao quadrado, 4. Ok? Aqui, x menos com menos mais. Y menos 2 ao quadrado. Vamos só resolver o que está aqui agora. 4. O primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, o segundo ao quadrado. O primeiro ao quadrado, x ao quadrado. 2 vezes x, a. 2 vezes 6. 6x. O segundo termo, aqui tudo mais. Ao quadrado, mais 9. Mais y ao quadrado, 2 vezes menos 2y, 2 vezes 1, 1. 1 ao quadrado, 1. Passando esse termo que está para o lado de cá para zerar, nós temos aqui então x ao quadrado mais 6x mais 9, o 4 para cá menos 4, y ao quadrado menos 2y mais 1, igual a 0 agora. Resolvendo os termos semelhantes, temos x ao quadrado mais y ao quadrado, 4 menos 9, 5, mais 1, 6. Vamos deixar o x para cá, ó, mais 6x, menos 2y. Então agora vamos resolver aqui, ó, 4 dá 5, mais 1, 6. É igual a 0. Eis a nossa equação geral da reta.